mensagem, segunda parte da mensagem que nós começamos domingo. Estou com saudade de casa, parte 2, tá? Abra no Salmo 84, fique de pé e vamos fazer a leitura do Salmo 84. Estou com saudade de casa, parte 2. Nós vimos semana passada, domingo passado, que nós tivemos ali nós tivemos um aprendizado dentro da parábola do filho pródigo, tá certo? E hoje nós vamos estar aqui aprendendo dentro do texto do Salmo 84, que é a palavra de Deus ensina. Estou com saudade de casa, parte 2. Amém? Então vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também os enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, na casa do meu Deus, e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor dos Deus é Senhor, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Sente-se. Então o texto do Salmo 84 fala muito da casa de Deus. Então tem tudo a ver com o tema que nós estamos trabalhando aqui, estudando, aprendendo, né? É algo recíproco, é algo que vai para você o ensino, mas também fica em mim este ensino, porque a palavra de Deus ela é viva e é uma palavra que tem uma mensagem viva e eficaz e atualizada em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer sociedade. Ela se adequa. Não é como um livro secular. A Bíblia não é um livro secular que as pessoas precisam estar se reciclando estes conhecimentos seculares. Não. A Bíblia é um livro espiritual atualizado, onde Deus tem uma mensagem que se atualiza e que dá certinho para o ser humano em qualquer época. Ela é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não cai de moda. Ela não é um modismo. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer época, em qualquer moda, em qualquer era, em qualquer milênio, em qualquer sociedade. Então o salmista, ele está na sua profundeza, o texto de uma forma muito rápida aqui, posso alertá-los que o salmista está dizendo que está com anseio, nem que seja de ficar à porta, às portas da casa de Deus, né? Em uma sociedade pós-moderna, cada um cria seus locais próprios para adoração, pouco importando se as manifestações provêm de Deus ou dos homens. O importante é que estamos saciando nossos desejos. É assim na sociedade moderna que se pensa. Embora o próprio
e em verdade. Né? O próprio Jesus afirmou que não existe mais uma Jerusalém, não existe mais monte, não existe mais lugares supostamente sagrados feitos por mãos humanas que se possa adorar a Deus. Agora se adora a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, e em qualquer hora, em qualquer momento, e que seja a nossa vida uma adoração a Deus 24 horas, expressando a nossa vida assim, adoração a Ele. Nós podemos perceber no texto do Salmo 84 uma parte em que o salmista diz, no verso 2 do Salmo 84, o salmista ele expressa assim: a minha alma está desejosa e ela está desfalecida pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama, e a minha alma, ele diz, né? Clama pelo Deus vivo. A gente percebe que existe um desejo absurdo, surpreendente, que até agora falta em palavras. Há um desejo absurdo do salmista em dizer que ele está querendo os átrios de Deus. Quer dizer, ele quer entrar na casa do Senhor, ele quer adorar a Deus dentro de sua casa. Ele não quer apenas chegar na casa de Deus, expressar uma oração e sair, não. Ele não quer chegar à casa de Deus, expressar um louvor, levantar as mãos, bater palmas e sair, não. Ele não quer chegar à igreja, à casa de Deus, levantar, sentar, levantar outra vez, sentar outra vez e só ir voltar para casa, não. Ele está desejoso pela casa de Deus, porque na casa de Deus, no contexto do Salmo 84, está a presença de Deus lá. Está a presença de Deus. Nesse verso 2 ele expressa isso. Ele está desejoso de uma forma ardente, de uma forma entusiasmada, de uma forma tão clara, e também num conflito. Ele também está, nesse desejo, ele está num conflito absurdo, que ele fica desfalecido. Ele fica desfalecido desse desejo de encontrar a casa do Senhor e chegar lá e sentir a presença de Deus. Era assim nesse contexto do Salmo 84. Este é um cântico. Nós percebemos que este salmo é um cântico de alguém que anela a casa de Deus, alguém que deseja a casa de Deus mais do que a sua própria vida, alguém que deseja a presença de Deus mais do que qualquer coisa que exista na face da terra. É assim que está o salmista, com saudades de casa. O salmista está com uma saudade tão grande de casa que ele não vê a hora de chegar à presença de Deus logo. Nesse versículo, nesse texto, a gente não sabe o que realmente. Tem algumas coisas que dá para a gente pensar. Por exemplo, não sabemos se a pessoa que está escrevendo é um peregrino que passa ali e vê a casa de Deus destruída e fica com saudades das épocas que entrava na casa do Senhor e sentia sua presença. Não se sabe ao certo que era um viajante também, que acostumado a passar ali, adorava a Deus, enchia de sua presença e voltava para a sua viagem. Não se sabe ao certo se eram exilados da Babilônia, do rei Senaqueribe, que tinha destruído e tornado escravos os adoradores de Deus. O rei Senaqueribe, que tinha destruído a casa de Deus, que tinha tornado o povo de Deus escravo, principalmente os adoradores. E ele está anunciando pela reconstrução dessa casa. Mas
Mas uma coisa a gente percebe, e eu fico poético, é que este salmista, ele está num anseio absurdo de voltar para a sua casa, que é a casa de Deus. Ele está num anseio absurdo de que sem Deus, sem essa presença, sem a casa de Deus, ele não é nada. Podemos ver no versículo 3, acompanha aí na sua Bíblia, no verso 3, ele expressa uma metáfora. Ele metaforicamente diz assim: o pardal achou caça, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Não é verdade? Mostra nesse texto que, metaforicamente falando, nos mostra que até os simples pardais, as simples andorinhas tinham seus lugares certos, tinha onde se refugiar, tinha onde encontrar um refúgio, onde se esconder, onde se guardar, onde se proteger. E parece uma coisa que o salmista, quando vê, assim eu fico com essa parte, que o salmista vê a casa de Deus destruída pelo rei Senaqueribe, naquela época, e ele em desespero, ele vê o pardal encontrando a sua casa, ele vê a andorinha encontrando o seu ninho, e ele olha para a casa de Deus e vê toda destruída, e ele sente saudade, quando ele se refugiava como andorinha na casa de Deus, quando ele se refugiava como um pardal na sua casa, como andorinha no seu ninho, que ele se sentia se guardado, protegido, ele se sentia bem quando se derramava, seja em lágrimas, seja em alegria, na casa de Deus, e ele vê a casa de Deus completamente destruída. Quem está com saudade de casa, que volta para a sua terra, que volta para a sua casa, com certeza, vendo ela destruída, sentirá um impacto de tristeza muito grande. Você veja bem aí nos programas de televisão, principalmente no domingo, que tem aqueles projetos lá de volta para casa, de volta para minha terra, né? Tem esse negócio todo. Quero dizer para você aqui essa noite que Jesus está dizendo para você: de volta para a casa de Deus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem um projeto para você. Não é de volta para a minha terra, nem para a minha casa, mas para a casa de Deus. Esse é o projeto de Deus para você. É o de volta para a casa de Deus. Não é possível que você que está aqui não tenha sentido, ou você que está aí, onde você estiver, ou conheça alguém assim, que experimentou as grandezas, as guloseimas maravilhosas de Deus, a fartura da bondade de Deus, do amor de Deus. Não tenha saudade dessa casa, não tenha saudade da casa do Senhor, não tenha saudade de se deleitar nos seus átrios, não queira refugiar-se como uma andorinha, que é lindo quando a andorinha, quando dá a cair da tarde, ela volta para o seu ninho, para a sua casa, para o seu habitat, como o pardal, que é um animal irracional, que não pensa como nós, seres humanos racionais, sabe onde mora. Logicamente que cada ser humano aqui, e cada ser humano que ouça a palavra de Deus, sabe que se ela pensar direitinho e deixar o Deus Todo-Poderoso trabalhar na sua consciência, no seu coração, ela vai sentir, ela sente em algum momento a necessidade desse Deus. Então, se ela sente necessidade de Deus, ela tem saudade de casa, sim. Ela tem saudade de Deus.
Talvez seja difícil para essa pessoa retornar para a casa de Deus. Muitas pessoas se sentem constrangidas ao voltarem para a casa de Deus. Muitas. Algumas por razões absurdas. Falta de humildade. Outras por falta de sensibilidade. Outras por falta de amor mesmo. Mas em algum momento, como uma luz que se acende e se apaga rapidamente, ela com certeza, ela se lembra de Deus em algum momento. Como um flash, ela deve sentir o anseio da volta da casa, volta para casa em algum momento. E eu quero dizer para você que se você, mesmo estando aqui, talvez esteja com a mente distante daqui, da casa de Deus, existem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, mas que a sua mente está vagueando por lugares que não é a casa de Deus, não está concentrada na obra de Deus, não está concentrada na casa de Deus, não está concentrada naquilo que Deus quer para a vida dela, está distante, está no ambiente geográfico de Deus, mas não está lá, está de, como diz assim, é mais ou menos assim, está de corpo presente, mas a alma está distante, os pensamentos estão vagabundando em algum outro lugar. O pensamento está longe do lugar da casa de Deus. E isso não é bom. Depois o salmista, no verso 6 e 7, ele fala de um vale. Interessante, ele diz assim, que passando pelo vale de Baca, né? Que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Que vale é esse? A palavra Baca significa choro, lágrima. Quem nunca passou pelo vale de lágrimas? Quem nunca passou por um vale de choro? Choro após choro, baca após baca, lágrima após lágrima. Quem nunca passou por isso, ou quem não está passando por isso? É isso que o salmista diz, que passando pelo vale de lágrima, de choro em choro, de lágrima em lágrima, ele diz que cada um deles em Sião aparece perante Deus. Saiba nessa noite que Deus, saiba você que Deus, cada lágrima, cada vale de Baca que você passa, Deus tem segurado as suas lágrimas e Ele conhece cada sentido delas. Ele conhece cada motivo, cada lágrima sua que você tem passado. Ele conhece, meu amado, a sua saudade de casa. Quem sente saudade da casa de Deus chora por Deus. Quando eu me recordo, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, lá na igreja em Campina Grande, lá na Nova Vida, onde eu aceitei a Cristo, aonde eu me converti, aonde eu me batizei com o pastor Vieira ali. Eu me lembro que quando eu saí daquele ambiente de amigos, de irmãos, eu me lembro que eu chorava de madrugada na Jocum, com saudade da casa do Senhor, com saudade do meu habitat natural, com saudade dos meus irmãos, com saudade de tudo. Mas Deus tinha me tirado de lá. Para quê? Para que Deus tinha me tirado de lá? Para levantar casas para Deus. E quando eu entendi isso, tudo aquilo ali
mim se transformou numa saudade saudável. E não numa saudade deprimida. Não numa saudade triste, covarde, de olhar para trás e voltar. Mas entender que a missão de Deus continua para aquele que está à disposição, à sua casa. O caminho de Baca ficava a caminho de Jerusalém. Até chegar a Jerusalém, que Jerusalém é o quê? Como é que significa a palavra Jerusalém? A cidade do grande rei. Podemos dizer o quê? A cidade maravilhosa, uma cidade grandiosa, cidade de prosperidade, cidade de realizações de bênçãos, a cidade do grande rei, a cidade de Jerusalém. Podemos entender que para se chegar em Jerusalém, tinha que se passar primeiro pelo Vale de Baca. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu amado, ou minha amada, né? Sabe que o ambiente fica mais espirituoso com as mulheres. Sabia disso? Isso é bom. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: antes que você chegue em Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade das realizações, a cidade das bênçãos, você tem que passar pelo Vale de Baca, o Vale de choro, de choro em choro. O Vale de Baca é um lugar deserto. Mas quando era a época da adoração, provavelmente a festa dos tabernáculos, Deus enviava no outono. Você vê lá o texto falando que ele envia chuvas, versículos 6 e 7, né? No outono, época de grande seca, Deus, por misericórdia daqueles que o adoravam em Jerusalém e passavam pelo vale do choro, pelo vale das lágrimas, Deus mandava chuva para que o deserto se transformasse em oásis, para que o povo não sofresse, o povo, os adoradores não sofressem tanto. Nós entendemos nesses versículos 6 e 7 que o Senhor, até no deserto, no vale de Baca, no vale de lágrimas, de tristeza, de angústia, de depressão, Deus cuida dos seus adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. João 4. Desculpa. Deus manda a chuva, Deus manda a água, Deus manda a prosperidade até no meio do deserto. No meio do deserto, Deus manda a porção certa. Olha para a pessoa que está passando algum deserto. Está passando algum deserto? Lembre-se, Deus vai mandar a chuva. Deus vai mandar a porção certa para você ser sustentado no deserto. No verso 10 do texto do Salmo 84, o salmista expressa algo muito lindo. Ele diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Interessante, né? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Ou seja, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 dias, que é igual a 3 anos. Um dia só na casa do Senhor, um só dia a Deus. Agora isso eu quero distribuir em miúdos. Um dia na casa de Deus tem que valer a pena
3 anos em qualquer outro lugar. Um dia na casa de Deus tem que ser um dia em que eu fui me derramar em adoração, um dia em que eu fui aprender a palavra de Deus, um dia em que eu fui ofertar e dizimar o meu melhor, um dia em que eu fui fazer o meu melhor para o meu Deus em todas as áreas da minha vida. Um dia na casa do Senhor. Ou seja, para quem está com saudade de casa, quando chega diante da casa do Senhor, mesmo que ele só possa matar a saudade por um dia, mesmo que ele possa matar a saudade por um dia da casa de Deus, ele faz valer a pena por 3 anos em qualquer outro lugar. Um dia vale mais do que 1000. Vale mais do que 3 anos em qualquer outro lugar da face da terra, do que Nova York, do que as praias da Califórnia, do que ir ver a muralha da China, do que ver o Taj Mahal, do que ir lá nas cachoeiras lá da Amazônia, lá nas cascatas lá, as cachoeiras do Brasil. Qualquer outro lugar, França, qualquer outro lugar, não chega perto de um dia na casa de Deus. Por quê? Porque estamos diante do próprio Deus. Porque quando vamos a Paris, vamos diante da maravilha que existe lá. Quando vamos à Califórnia, vamos diante das ilhas e das praias que existem lá. Em qualquer outro lugar, vamos diante de coisas da natureza. Mas quando vamos à casa do Senhor, vamos diante do próprio Deus, o Criador de todas estas coisas. Por isso que vale mais do que 3 anos, do que 1000. Por isso que ele diz, porque vale mais um dia nos teus lábios. Ele está ansiando, ele está desejoso, ele está angustiado do que o rei maldoso Senaqueribe fez à casa de Deus. Ele olha e ele vibra e ele diz, e vale mais. É como se ele dissesse, meu Deus, por que fizeram isso? Porque vale mais estar na tua casa do que em qualquer outro lugar. Vale mais. Um único dia na presença de Deus vale mais do que qualquer outro lugar. Um único dia vale muito mais. No verso 11 e 12, quem vive para Deus, no verso 11 e 12, quem vive para Deus, ele expressa assim: porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vale a pena um só dia na presença de Deus, meus amados. Eu pergunto para você, você tem feito valer a pena estar um dia na presença de Deus como hoje? Você tem feito valer a pena estar na presença de Deus? Ou você faz qualquer outra coisa valer a pena, menos a presença de Deus? Porque o salmista ele distribui aqui algumas coisas importantes. Quem vive nessa presença? Deus para ele é um sol. Ou seja, tudo é muito claro, tudo é muito luminoso, tudo é muito entendível. Tudo acontece, né? Há um canto que essa música
Santos canta ela, e ele diz assim: lá vem o sol, lá vem o sol, já saiu, tá legal. Quem é que não gosta do sol, quando ele levanta-se com a sua autoridade, ilumina o dia, para que tudo se renove na vida das pessoas? A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Ou seja, talvez você esteja lá trancado no seu quarto em dias de angústia, de depressão, e Jesus é esse sol que levanta-se e vai irradiar o teu dia, e vai clarear a tua vida, e vai dar outros objetivos, vai dar uma outra perspectiva, vai te dar um novo rumo, vai te dar nova esperança, vai te dar bênçãos infinitas. Mas para isso, você tem que valer a pena estar na presença de Deus. Você tem que valer a pena ter saudade da casa do Pai. Você tem que fazer valer a pena isso. Tem que fazer. Aí ele diz: o Senhor, para quem vive em sua presença, para quem tem saudade da casa de Deus, para quem é um adorador em potencial, ele diz que dará graça e glória. Ou seja, não vai faltar para essa pessoa que vive a presença de Deus a graça, o presente de Deus e a glória, ou seja, a exaltação de Deus na vida dessa pessoa. E não vai retirar dessa pessoa bem algum. Ele não vai permitir que retire da nossa vida bem algum para quem vive na presença do Senhor. Para quem sente saudade da casa do Pai, Deus não retirará dele bem nenhum, porque as pessoas que vivem na presença de Deus vivem em retidão, são retas, vivem corretamente na presença do Senhor. E ela poderá dizer: Senhor dos exércitos, ou seja, Senhor da guerra, meu Senhor. Aí ele diz, conclui dizendo: bem-aventurado, seja mais do que feliz o homem que em ti põe a sua confiança. Mais do que feliz é o homem que coloca a confiança em Deus. Não é o homem que coloca a confiança em qualquer outra coisa, não. Não é a pessoa que coloca confiança na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, nas suas próprias artimanhas. Não é a pessoa que coloca confiança em objetos sagrados, em ídolos, mas a pessoa que coloca confiança em Deus, ela será bem-aventurada. Ela será bem-aventurada, mais do que feliz. Ela será mais do que feliz, porque ela confia em Deus, porque ela faz valer estar na presença do Senhor. Para ela, o estar na presença de Deus vale mais do que mil. Estou com saudade da casa. Mantenha-se assim, meu amor. Mantenha-se com saudade da casa do Pai. Era esse o sentimento que Jesus estava querendo dizer sobre o Filho próprio. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, em oração. E se você ainda não faz parte da casa do Pai, essa é a tua chance. Para de olhar o defeito dos outros. Para de olhar o defeito das pessoas e achar que tem que ser tudo perfeito para poder andar no caminho de Deus. Porque você não vai conseguir ver a perfeição das pessoas. Mas olha para Jesus, que você vai ver toda a perfeição de Deus. Olha para a casa do Pai, aonde Jesus é a autoridade máxima, o cabeça, e você vai ver a perfeição. Eu te pergunto essa noite, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não tem Jesus como seu Salvador,
Você que aí está longe da casa de Deus, muito longe, às vezes talvez você nem conheça a casa do seu Deus. Talvez você nem conheça a casa do seu Deus. Esse Deus que está te chamando, você nem conhece a sua casa. Eu quero lhe dizer nesse momento, Jesus está te convidando para a casa dele agora. Como filho, para vir para esta casa de Deus e servir a Ele em espírito e em verdade, como adorador de verdade. Há alguém nessa noite? Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Há alguém que quer entregar agora a sua vida a Cristo? Quer se entregar à casa do Pai agora? Uma casa que talvez você nem conheça, mas você hoje ouviu que essa casa é o melhor lugar, porque o salmista disse que não existe lugar como a casa do Senhor. Há alguém? Levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Tenha coragem e entre na casa do Senhor. Quem quer receber Jesus hoje como seu Salvador? Há alguém? Levante a sua mão, porque eu quero orar por você, com você. Há alguém? Alguém? Não resista à casa do Pai. Está aberta a porta da casa do Pai para você entrar. Há alguém? Quem vai agora receber Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão assim, dizendo sim para Jesus, dizendo sim para entrar na casa do Pai. Eu quero entrar. Há alguém? Levante a sua mão e não perca tempo. Esqueça o que as pessoas dizem. Muitas pessoas dizem coisas para te desviar da casa de Deus. Há alguém nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante a sua mão, aonde você estiver. Aonde você estiver. Há alguém? Entregue a sua vida a Cristo agora. Aonde você estiver, entregue a sua vida a Jesus agora. Entre na casa de Deus. Entre na casa do Pai. Deus está com saudade de você. E você também está com saudade de Deus. Alguém? Levante a sua mão agora. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Pai está de portas abertas para receber você em sua casa. Alguém? Levante a sua mão e diga: eu quero entrar na casa do meu Pai. Eu quero entrar na casa do meu Deus. Há alguém? Há alguém? Não? Que pena. Que Deus lhe dê uma nova oportunidade. Que Deus lhe conceda vida até a próxima oportunidade de você fazer parte da casa de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, queremos pedir a Ti misericórdia para os que resistiram à entrada da Tua casa. E queremos pedir graça por essas pessoas, Senhor, que não conseguiram ter forças para Te receber como Salvador. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a cada um que ouviu essa palavra e que ela possa, se ela não estiver com saudade de casa, que ela possa ter saudade de casa. E se ela estiver com saudade de casa, que ela corra o mais rápido possível à casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém.